Boa noite, queridas. Graça e paz da parte do Senhor Jesus. Não sei se vocês estavam tão ansiosas por esses dias como eu. A minha ansiedade se mistura com nervosismo, né? Aquela tensão, aquele clamor ao Senhor: Senhor, tem misericórdia de mim, o que é que eu vou falar para as minhas irmãs? Por que eu? Mas seguido de uma alegria muito grande por poder estar aqui com vocês, minhas irmãs, e juntas meditarmos nesse tema tão urgente, tão importante para as nossas vidas, para as nossas famílias, para as nossas igrejas, para esse mundo de Deus onde nós estamos nesse momento servindo ao Senhor. Meu nome é Paula Ximenes, vocês já sabem, eu sou casada com Vitor, ele é um dos pastores da Igreja Presbiteriana de Boa Viagem, temos várias irmãs aqui da nossa igreja. Nós temos 5 filhos, 4 meninas e um menininho que veio de brinde por último, as idades de 20 até 5 anos. Eu sou dona de casa em tempo integral, cuido das crianças com muita alegria, muito suor, muitas lágrimas. E temos servido ao Senhor na Igreja de Boa Viagem, no trabalho com as mulheres, na SAF, e ensinando a palavra de Deus, aquilo que o Senhor tem dado pela misericórdia do Senhor, e é isso que faremos aqui ao longo desses dias com as irmãs. O nosso tema dessa primeira palestra é Maria, uma mulher verdadeira. E quando eu estava me preparando para estar aqui, me lembrei e voltei a assistir um vídeo antigo em que o John Piper, em 2008, proferiu a palestra de abertura de uma das conferências True Woman, Mulher Verdadeira, do Ministério Aviva os Nossos Corações, que agora tem tradução para o português e muitas de vocês devem conhecer. Naquela ocasião, eram 6.000 mulheres reunidas em Chicago. Nós temos aqui mais ou menos 10% desse número e já é algo extraordinário. E ele começou a falar, a se dirigir àquelas mulheres, tratando do tema, o supremo significado da verdadeira feminilidade. Ele começou agradecendo a organizadora, a Nancy DeMoss Wogmuth. Então, eu vou aproveitar agradecer a primeira igreja no seu conselho, a Manu, organizador, os pastores dessa igreja, o privilégio de estar aqui. E ele agradece pelo privilégio de estar falando às pessoas mais influentes do mundo. E ele disse o seguinte: uma mulher de joelhos exerce mais influência nessa nação do que 1.000 engravatados de Wall Street. Há um poder massivo nesta sala e eu sinto o peso disso. Ele começou com essas palavras, eu achei muito pertinente nós lembrarmos que uma mulher de joelhos exerce mais influências do que 1.000 engravatados de Brasília, do que 1.000 togados de Brasília. Há, de fato, um poder grande nessa sala, e não é porque nós somos poderosas, é porque temos um Deus poderoso, que quer fazer grandes coisas através das nossas vidas. Algo que John Piper reconhece, e nós também, é que existe uma diferença entre autoridade e influência. O Senhor estabeleceu, pela sua própria vontade, pela sua sabedoria, as esferas de governo na igreja, a esfera de governo na família, que cabe aos homens. Nesse aspecto, reconhecendo essa diferença entre autoridade e influência, ele parece concordar com o que o clérigo inglês John Angel James, que viveu lá no século XIX, escreveu. E ele disse o seguinte: toda mulher, rica ou pobre, casada ou solteira, possui um círculo de influência dentro do qual, de acordo com seu caráter, exerce certo poder, para o bem ou para o mal. Toda mulher, por sua virtude ou seu vício, por sua tolice ou sua sabedoria, por sua leviandade ou sua dignidade, contribui de alguma forma para a nossa elevação ou degradação nacional. É improvável que uma comunidade seja destruída onde a mulher cumpre sua missão, pois pelo poder de seu nobre coração sobre os corações dos outros, ela erguerá essa comunidade de suas ruínas e a restaurará a prosperidade e a alegria. Eu não sei se vocês lembraram de Provérbios 14:1 com essa fala dele, que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derriba. É sobre esse poder que nós estamos falando. Nossas mãos podem ser instrumentos de edificação para construir, ou elas podem ser instrumentos para destruir. O que fará a diferença entre uma ação ou outra é se nós somos sábias ou se nós somos tolas. A questão primordial é: a nossa vida está alicerçada no temor do Senhor? E a sabedoria consiste em temer ao Senhor.
Nós temos atendido ao convite da sabedoria ou temos cedido ao convite da loucura? Nós vemos em Provérbios que os dois convites são feitos, um apelo da sabedoria e da loucura. Nós temos confiado no Senhor de todo o nosso coração, como diz Provérbios 3, ou temos nos estribado em nosso próprio entendimento? E o meu desejo é que nesses dias de conferência nós possamos atender ao convite da sabedoria, da própria sabedoria de Deus encarnada, Cristo. A palavra dele, o Espírito dele, são poderosos para transformar o nosso coração e, consequentemente, as ações das nossas mãos. Nosso coração não é naturalmente nobre, nosso coração não é inclinado naturalmente à sabedoria. Desde Gênesis 3, nós carregamos dentro de nós a inclinação para abandonarmos a sabedoria de Deus e seguirmos o nosso próprio caminho. Foi exatamente isso que a nossa mãe Eva fez, quando ela deu ouvidos à serpente, ao invés de ouvir a voz do Senhor. Naquele dia, que nós sabemos foi o mais triste de toda a história, ela desejou se autodefinir, e ela rejeitou o lugar para o qual ela havia sido criada. Ser auxiliadora idônea, ser um lembrete vivo da bondade, do propósito, da palavra de Deus para o seu marido. Ela quis a autonomia de Deus. Ela não estava mais satisfeita em ter sido criada à imagem de Deus. Ela quis ser Deus para si mesma. Ela desprezou a provisão de Deus. Ela desejou romper os limites que o Senhor havia estabelecido. Ela achou que a satisfação plena dela não estava em conhecer ao Senhor, em servi-lo, em adorá-lo e naquilo que Ele generosamente deu, todas as frutas das árvores do jardim. Ela achou que a sua satisfação estava justamente naquilo que lhe foi proibido. Ao ouvir e meditar nas palavras da serpente, ela admitiu a possibilidade de existir uma verdade concorrente à palavra de Deus. Finalmente, ela deixou de refletir a glória de Deus, que ela foi criada para espelhar. E, ao invés disso, ela se tornou uma ladra dessa glória. Ela queria a glória para si. A verdadeira feminilidade começa quando, pela graça de Deus, nós fazemos o caminho inverso ao de Eva. Para todas nós, independentemente da faixa etária, independentemente do status, da condição que nós ocupemos, isso envolve, em primeiro lugar, cultivarmos a dependência de Deus, ao invés de autonomia. Ele nos criou e Ele que sabe os planos que Ele tem para nós. E o profeta diz pensamentos de paz e não de mal. Cabe a nós cultivarmos a gratidão, ao invés da cobiça. Adão e Eva, como eu já disse, poderiam ter saboreado e saborear todos os frutos do jardim. Apenas a árvore do conhecimento do bem e do mal foi negado. Era o teste de obediência do Senhor. Como é perigoso quando nós queremos ter e queremos fazer aquilo que o Senhor disse não, pelo seu amor, pela sua bondade, que é o que a lei dele reflete. Nós precisamos ser gratas por aquilo que nos foi dado e não cobiçosas daquilo que nos foi negado. Ao invés de darmos como Eva ouvidos às mentiras que o inimigo conta, precisamos meditar e confiar na palavra do Senhor. Ao invés de sermos obstinadas na realização da nossa vontade, alegremente nos submetermos à boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E é por isso que nessa primeira palestra, ao invés de nós falarmos sobre os nossos chamados peculiares e as condições particulares que cada uma de nós, em que cada uma de nós os exerce, e nós precisamos fazer isso, precisamos falar sobre domesticidade, precisamos falar sobre maternidade, sobre submissão, mas nesse primeiro momento nós vamos falar sobre o que faz de nós mulheres verdadeiras. E isso começa com um coração totalmente rendido a Cristo, um coração unido a Cristo, que se tornou da parte de Deus para nós sabedoria, justiça, santificação e redenção. Ao longo desses próximos minutos, nós vamos considerar 4 aspectos de uma irmã nossa, que, tendo sido concebida em pecado como nós fomos, foi alvo da abundante graça de Deus. E ela se tornou, por isso, bem-aventurada e um exemplo para nós de verdadeira feminilidade. Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, no capítulo 1. Eu estou com a versão revista e atualizada, mas você pode acompanhar aí na sua versão. Nós leremos
do verso 26 ao 56. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Então disse Maria: A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos, amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel e voltou para casa. Vamos orar? Senhor Deus, Pai maravilhoso, te louvamos, Senhor, por esse ajuntamento abençoado, por cada vida que o Senhor trouxe aqui, por ter nos preservado para este momento. O Senhor nos trouxe aqui porque o Senhor quer falar aos nossos corações, o Senhor quer nos edificar na Tua palavra, o Senhor quer nos animar para vivermos a nossa vida como mulheres para a glória do Senhor, na contramão, ó Deus, do mundo, da autonomia, da arrogância. Ajuda-nos, ó Deus, a ouvirmos a Tua voz, humilha-nos na Tua presença e aplica, Senhor, pelo poder do Teu Espírito, a Tua palavra ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Se Eva representa a mulher que desconfiou da palavra do Senhor e buscou autonomia, Maria nos apresenta o caminho inverso, o da humilde fé e rendição total ao Senhor. Maria era uma jovem simples, desconhecida, pobre, sem nada que a sociedade considerasse importante, nem beleza, nem posição, nem formação. Para completar, ela ainda era de uma cidade que era notável por não ser notável. Do tipo, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Eu até consigo me identificar com Maria, não sei porque Recife é uma cidade maravilhosa, né, irmãs? Não vou dizer que não é, porque a maioria de nós aqui é de Recife, e tirando o fato dela ser jovem também. Mas ela não tinha nada que a sociedade valorizasse, nada que a tornasse alguém digna do olhar, digna da atenção. Apesar dela ser descendente do grande rei Davi, a vida dela não era nada glamurosa. Ela não vivia em Jerusalém, que era o centro político e religioso. Ela não era filha do sacerdote Caifás, não vivia com belas roupas, cercada por servas.
não era finamente educada. E é interessante nós considerarmos que a maneira de Deus agir é assim. Ele escolhe alguém humilde, já para mostrar em que estado viria o seu filho a este mundo. A humilhação do Filho de Deus começa na escolha de uma mãe humilde para carregá-lo no ventre aqueles 9 meses. A lógica do Evangelho é completamente inversa ao mundo. O Filho glorioso de Deus veio numa condição humilde. E o plano de salvação envolvia isso. Que ele se esvaziasse, que ele se identificasse com a nossa natureza. E envolvia que ele fosse humilhado e obediente até a morte, fosse entregue na cruz. E então, o Senhor o exaltou sobremaneira. É sempre nos humilhando que somos exaltados, como diz Tiago. Para que nós sejamos mulheres verdadeiras, então, em primeiro lugar, nós precisamos crescer na virtude da humildade, que foi exemplificada em Maria e de uma forma muito mais extraordinária na vida do seu Filho, nosso Salvador Jesus Cristo. Essa humildade não decorre da nossa condição social, qualquer que seja, nem do nosso local do nascimento, mas decorre do reconhecimento de quem nós somos diante de Deus, do reconhecimento de quem Deus é e de quem nós somos. Ele é o Senhor e o Criador. Nós somos criaturas e devemos servir a Deus da maneira que Ele determinou. Miqueias 6,8 resume bem o chamado de Deus para o homem que Ele criou. E Ele nos diz, Miqueias 6,8, Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Quando o anjo saudou Maria, dizendo, alegra-te muito favorecida, ela se perturbou. E essa perturbação foi porque ela não via nela mesma nada que justificasse essa saudação. O cântico de Maria, o qual nós já lemos, mostra que ela reconhece a sua indignidade, inclusive a sua necessidade de um Salvador, ao passo que ela exalta a majestade de Deus. No verso 48, ela diz, porque contemplou na humildade da sua serva. Ela se identifica como uma serva. Esse termo grego, doulos, poderia ser muito bem traduzido como escrava. Ela sabia que ela pertencia a Deus e que Ele, portanto, tinha o direito de estabelecer quem ela deveria ser e o que ela deveria fazer. Uma das características mais notórias do nosso tempo é justamente a exaltação da autonomia. A serpente continua falando e nós, mulheres, sobretudo, escutamos o tempo todo que nós precisamos nos empoderar, que nós devemos nos libertar desses construtos sociais, que não devemos depender de ninguém, que devemos nos colocar em primeiro lugar. Ouvimos que ninguém tem o direito de nos dizer o que fazer, ou quem nós deveríamos ser, nós podemos nos autodefinir. Ninguém pode impor limites, nós somos as donas das nossas próprias vidas. Elizabeth Elliot, ela dizia que a questão primordial não é tanto quem eu sou, mas de quem eu sou. E Maria reconhecia que ela pertencia a Deus, o Deus de Israel, seu Criador e Senhor. Por isso, a resposta dela ao seu chamado foi obediência humilde. Ela cantou no verso 52, derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Se eu e você queremos glorificar a Deus por meio da feminilidade, precisamos, em primeiro lugar, reconhecer quem Ele é, quem Deus é e quem nós somos, suas servas. Ele nos fez, Ele nos comprou. Portanto, cada chamado dEle para nós deve ser respondido com a mesma humildade. O anjo tranquilizou Maria com as palavras, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Já notaram quantas vezes nas Escrituras nós lemos essas palavras? Não temas, porque nós somos naturalmente medrosas. Nós somos, muitas vezes, desconfiadas se o Senhor irá conosco, se o seu poder está ao nosso lado. Mas nós precisamos nos lembrar, se Deus é por nós, quem será contra nós? A nossa fraqueza natural não é vencida pela autoconfiança, por palavras de afirmação, por coaches que nos dizem todo o nosso potencial, nem por circunstâncias favoráveis
ou pela capacidade que nós possamos encontrar em nós mesmos, mas pela graça do Senhor. O anjo disse a Maria: achaste graça, achaste favor. Maria não era um repositório da graça. Ela era uma receptora da graça. Ela tinha um Deus gracioso. E isso é verdade a seu respeito e a meu respeito. O Senhor se manifesta a nós graciosamente. Ele não nos escolheu para ser mãe, para sermos a mãe do Salvador. Só uma que teve esse privilégio foi Maria, mas pela graça de Deus, Ele nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santas e irrepreensíveis e para andarmos nas boas obras que Ele de antemão preparou para que nós andássemos. Isso deve nos manter longe da altivez, isso deve nos manter longe do orgulho e prontas para, sem temor, atendermos qualquer chamado do Senhor, inclusive aqueles que não são valorizados pela sociedade, como a própria maternidade não é. Então, a primeira característica é a humildade. A segunda característica da mulher verdadeira que nós vemos em Maria é que ela era cheia de fé. Após dizer que Maria era abençoada, que ela era alvo da graça de Deus, Gabriel anuncia a Maria qual era o plano de Deus. A notícia que ia mudar a vida daquela jovem para sempre foi: eis que conceberás e darás à luz um filho. Não muito antes desse dia, Gabriel tinha estado em Jerusalém, dessa vez no templo, e ele apareceu ao sacerdote que estava no turno de oferecer o incenso no santo lugar, diante do Senhor. Zacarias estava lá. E em meio às orações, Gabriel apareceu a ele e fez um anúncio a ele, que a sua esposa, que era idosa e estéril, iria ter um filho que seria o precursor do Messias. E a resposta de Zacarias não foi cheia de fé. Zacarias desconfiou da palavra do anjo. E por conta disso, ele foi repreendido e ficou mudo até que João Batista nascesse. O que esperar então de um adolescente, talvez na faixa dos 14 anos, de Nazaré? Será que Gabriel ia encontrar algo diferente ali? Quando o anjo começa a descrever a Maria quem seria aquele que ela iria gerar, ela compreende que se tratava do Messias prometido e há tanto tempo esperado. Ela tinha fé, diferentemente de Zacarias, que o Senhor era poderoso para cumprir as suas promessas. Nós lemos que ela perguntou ao anjo: como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. E essa pergunta não mostra só que ela era uma mulher pura. Uma outra característica que nós, mulheres de verdade, mulheres verdadeiras, devemos ter. Mas que ela não tinha certeza, a dúvida dela era: como isso vai acontecer? Qual é o processo? Talvez ela não quisesse levar um outro susto, como que ela teve quando um anjo apareceu na sua humilde casa. Como que Deus vai realizar esse que é o maior dos milagres? O anjo, então, bondosamente explica que assim como a Shekinah de Deus, a presença de Deus cobriu o tabernáculo, encheu o templo, o poder de Deus como uma nuvem a cobriria. A mente de Maria certamente foi para essas imagens do tabernáculo, do templo. O poder de Deus agora viria sobre ela e realizaria nela uma obra única. Maria creu na palavra do Senhor. Creu que isso ia se cumprir. Porque, como disse o anjo, para Deus não há impossíveis. Em outras palavras, Gabriel disse: nenhuma palavra de Deus é desprovida de poder. A fé de Maria foi atestada pela sua prima Isabel, quando esta declarou: bem-aventurada que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Eu costumo fazer uma oração e eu digo ao Senhor: Senhor, eu creio, aumenta a minha fé. Eu sinto que a minha fé é tão pequenina, mas nós precisamos trazer à nossa mente isso, que o anjo falou: para o Senhor não há impossíveis. Ele prometeu, Ele cumprirá o que Ele prometeu. A palavra dEle é poderosa para isso. Você encontra descanso, minha irmã, nessa verdade? Que Ele é poderoso para perdoar os pecados mais terríveis, para restaurar os relacionamentos partidos, para suprir as nossas necessidades físicas, as nossas necessidades emocionais. Que Ele é poderoso para avivar o nosso coração, porque a sua palavra tem poder para fazer isso. Que tantas vezes fica tão árido. Ele é poderoso para nos fazer submissas e alegres. Ele é poderoso para nos fazer sábias
e generosas, a palavra dele é poderosa para operar isso no nosso coração. Em Hebreus 11:6, nós lemos que sem fé é impossível agradarmos a Deus. Sem fé, não vamos conseguir abraçar o chamado do Senhor, nem nos tornaremos instrumentos úteis nas suas mãos. Se Maria já era um instrumento improvável, muito mais eu, muito mais você. Foi o relacionamento dela com Cristo. E é o nosso relacionamento com Cristo que nos habilita a sermos usadas pelo Senhor como Ele quiser. Todas nós precisamos crer, irmãs, que o Senhor deseja usar a nossa pequena história, nossa história tão simples, para magnificar a grande história, a história da redenção, do amor pactual de Deus pelo seu povo, que amou tanto o seu povo que mandou o seu único filho para morrer em nosso favor. E a maneira de nós magnificarmos essa história é uma maneira distintamente feminina. Fazemos isso como mulheres de Deus. O penúltimo aspecto da mulher verdadeira que encontramos na vida de Maria é a submissão à vontade de Deus. No verso 38, ela falou: aqui está a serva do Senhor, que se cumpre em mim, conforme a tua palavra. E nós precisamos confessar que o nosso problema não é tanto o desconhecimento da vontade do Senhor, mas a nossa relutância em obedecer. Nós sabemos o que o Senhor quer que façamos, mas relutamos, não cedemos, queremos o controle, não queremos nos submeter. Como já vimos, Maria tinha uma visão correta de si. Ela era humilde, ela podia ser favorecida, agraciada, bem-aventurada, mas ela ainda era uma escrava do Senhor. Ela sabia que tinha sido formada pelo Senhor, por isso ela era dele, e o corpo dela era dele. O ventre dela era dele. Maria não negociou os termos da obediência. Maria não pediu detalhes ao anjo de como é que ia ser essa vida de mãe do Filho de Deus. Ela simplesmente se rendeu à vontade de Deus. Essa graça que ela recebeu do Senhor teria um alto custo para ela. Foi o maior dos privilégios ser a mãe do Messias, sem sombra de dúvidas. Mas ela se entregou ali, sem saber se José a aceitaria, sem saber como a sua família reagiria, numa situação em que ela poderia ter sido apedrejada, porque a lei poderia ter sido aplicada a ela. Ela se entregou sem saber o que aconteceria. Ela não exigiu que o Senhor revelasse cada detalhe do seu plano, ela confiou na sua condução e por isso ela se dispôs. A pergunta é se nós temos feito o mesmo. Temos entregado nossa vida, nossos relacionamentos, nossos filhos, nosso corpo, nossos dons, nossa fertilidade, tudo o que nós somos, tudo o que nós temos para sermos instrumentos de graça nas mãos de Deus. Ser cristã nos nossos dias, abraçarmos a feminilidade bíblica, redundará em glória, sim. Redundará no nosso bem eterno, sim. Mas não necessariamente no nosso bem-estar temporal. Ou pelo menos o que o mundo percebe como isso. Certamente querermos viver como mulheres tementes a Deus vai suscitar questionamentos, vai suscitar discórdias na nossa casa, vai suscitar acusações. A graça que nós recebemos do Senhor não elimina os custos da obediência, mas vai nos tornar contentes, mesmo quando estivermos pagando um alto preço, independentemente das circunstâncias nas quais nos submetermos. O Senhor é poderoso para nos dar a graça do contentamento. Há uns anos eu li um artigo da Nancy DeMoss Wolgemuth, eu nunca esqueci, eu vou compartilhar um trechinho com vocês. Ela estava falando sobre Betty Scott Stem, e ela diz o seguinte: Betty Scott Stem foi uma mulher que confiou em Deus para cuidar dos detalhes da sua vida. Nascida em 1906 em Albion, Michigan, ela cresceu na China, onde seus pais eram missionários. Aos 17 anos, retornou aos Estados Unidos para cursar o último ano do ensino médio, seguido pela faculdade e estudos no Instituto Bíblico Moody. Durante esses anos, Betty escreveu uma oração, que se tornou a súplica de muitos outros crentes que anseiam viver uma vida de entrega incondicional a Jesus como Senhor. Senhor,
Eu abro mão dos meus próprios planos e propósitos, de todos os meus desejos, esperanças e ambições, e aceito a tua vontade para a minha vida. Entrego-me a mim mesma, a minha vida, tudo o que sou, completamente a ti, para ser tua para sempre. Entrego aos teus cuidados todas as minhas amizades, todas as pessoas que amo devem ocupar o segundo lugar no meu coração. Enche-me agora e sela-me com teu Espírito Santo. Realiza toda a tua vontade em minha vida, a qualquer custo, pois para mim viver é Cristo. Amém. Beth voltou para a China. Depois de um tempo, ela se casou com o amor da sua vida, que ela não tinha certeza se poderia ir para a China, servir juntamente com ela lá. E depois de casarem, no ano seguinte, eles tiveram uma filhinha. Quando essa menininha tinha 3 meses, a família foi presa por soldados comunistas e eles foram obrigados a caminhar vários quilômetros e finalmente tiveram abrigo numa casa de alguém que havia fugido. Ela escondeu sua filhinha de 3 meses num saco de dormir, colocou 2 fraldas sobressalentes e uma nota de $5 e foi arrastada com seu marido para continuar percorrendo o longo caminho. Nesse trajeto, uma pessoa implorou que não fizessem isso, que não maltratassem aqueles servos de Deus. E por fazer isso, a pessoa foi morta na hora. O seu marido foi decapitado na sua frente e, em seguida, ela também foi decapitada. A sua filhinha foi encontrada por um pastor algumas horas depois e foi resgatada. Aquele valor que ela tinha colocado foi o suficiente para pagar pelo resgate dela. Beth, quando fez essa oração, não imaginava. Ela não sabia o custo que ela pagaria por sua submissão à vontade de Deus. Ela simplesmente se entregou. Entregou tudo que ela tinha, tudo que ela era, toda a sua família, para que aquele que fez tanto por ela fosse glorificado através da sua vida. E certamente ela não se arrepende diante do Senhor. Como um daqueles mártires que estão aguardando a ressurreição, ela não se arrepende ao contemplar o seu Senhor. Maria se submeteu ao plano de Deus. Mas o filho que ela carregava se humilharia e se submeteria de uma forma ainda mais profunda. Ele disse, quando estava já carregando o peso do nosso pecado, que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Diferentemente de Beth, diferentemente de Maria, o Senhor sabia exatamente o preço que ele iria pagar. Ele sabia o que o aguardava, que era a morte. Mas em troca da alegria que lhe estava proposta, ele se entregou voluntariamente. E a gente encontra aqui mais um dos grandes paradoxos do Evangelho. A morte que gera vida, o maior no reino dos céus é aquele que serve, aquele que a si mesmo se esvaziou, que negou a si mesmo, que se submeteu à vontade do Pai, que não foi nada fácil, foi o homem mais alegre que já existiu, plenamente contente e plenamente alegre. E isso nos leva à última característica que nós encontramos na vida de Maria e da verdadeira feminilidade, a alegria. Depois que o anjo fez o anúncio a Maria, ela se levantou, ela se dispôs e ela andou 160 quilômetros para encontrar com a sua prima Isabel, que estava grávida. Ambas estavam vivendo um milagre de Deus. E como é bom falar dos milagres que o Senhor faz na nossa vida com quem experimenta, né? A graça diária do Senhor, o caminhar diário com o Senhor. Nós amamos falar, nós amamos compartilhar essas coisas. E eu imagino que Maria ficou ansiosa por estar com Isabel. A fé delas foi fortalecida naquele encontro que os teólogos chamam de a visitação. João Batista, aos 6 meses sendo gerado no ventre de Isabel, estremeceu quando ouviu a saudação de Maria. O Espírito Santo, então, revela a Isabel que Maria seria a mãe do Salvador prometido, desde Gênesis, e essa passa a abençoar Maria. Então, Maria, depois de ser abençoada por Isabel, ela irrompe num dos cânticos mais belos que nós encontramos nas Escrituras, que é conhecido como o Magnificat. Nesse canto, ela faz referência a pelo menos 12 textos bíblicos, incluindo passagens de Gênesis, Deuteronômio, 1 e 2 Samuel, Jó, Salmos, Isaías e outros profetas, que mostram que ela era uma mulher cheia da palavra. Uma adolescente, uma jovem cheia da palavra. Esse canto dela nos humilha. Nos humilha porque eu particularmente não sou capaz de louvar a Deus dessa maneira. Com as suas próprias palavras,
nos próprios termos do Senhor. E se isso é verdade, é porque a palavra de Deus não habita em mim tanto quanto ela deveria habitar. Ou não habita em mim tanto quanto habitava naquela jovem. Lembra o que o salmista diz? Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. E esse, minhas irmãs, é o motivo porque tantas vezes nós sucumbimos diante dos convites da loucura. É porque nós não estamos tão firmadas na sabedoria de Deus quanto nós deveríamos. O Magnificat mostra uma mente que era saturada, encharcada, cheia da palavra, e um coração que era satisfeito no Senhor, não em circunstâncias, não em posições. Deus e as obras de Deus, e não Maria e o privilégio que ela estava tendo, é que era um assunto do canto que ela proferiu. Jeremiah Burroughs tem uma frase maravilhosa, ele diz que adorar não é apenas fazer o que agrada a Deus, mas agradar-se do que Ele faz. Adorar não é só fazer o que agrada a Deus, mas agradar-se do que Ele faz. E Maria se agradou do que Deus fez a ela. Se você está com a sua Bíblia aberta, acompanhe. No verso 47, ela afirma que Ele é o seu Salvador, ou seja, ela precisava ser salva. E era isso que o Senhor estava providenciando para ela e para todos os escolhidos do Senhor. No verso 48, ela se alegra por ter sido contemplada por Ele. De tantas moças em Israel, ela foi escolhida para essa nobre vocação. De tantas mulheres, minhas irmãs, que vivem neste mundo, nós fomos contempladas com a salvação. Não tinha nada que nos diferenciasse das outras que estão aí, vivendo para si, vivendo para ter glória nesse mundo. No verso 49, ela louva ao Senhor por ter agido com poder em seu favor. Maria também se agrada do que Deus faz ao seu povo. No verso 50, ela louva ao Senhor pela misericórdia, que é de geração em geração, chegando até nós. E as gerações que vierem depois de nós, dos seus escolhidos. Dos versos 51 a 53, ela exulta no fato de Deus não agir dentro das expectativas humanas. Na realidade, como já falamos, Ele inverte a lógica do mundo. Maria experimentou alegria genuína, verdadeira, regozijo na vontade de Deus, mesmo com as incertezas, mesmo com as dificuldades que o plano do Altíssimo traria à vida dela. Logo que Jesus nasceu, os seus pais o levaram para que ele fosse circuncidado, e Maria ouviu de Simeão que aquele bebê era a salvação de Israel. Mas não foi só isso. Ela ouviu que uma espada lhe traspassaria a alma, em Lucas 2,35. E o texto diz que Maria guardava todas essas palavras, meditando-as no seu coração. Ela continuava enchendo a sua mente da palavra de Deus e das obras de Deus. E eu estou certa que, se essa fosse a nossa prática, isso nos ajudaria a sermos verdadeiramente gratas. Isso nos ajudaria a nos submetermos com alegria. Nos ajudaria a sermos mais confiantes. Nos ajudaria a sermos menos ansiosas, menos descontentes. Maria continuou, pelo relato da Escritura, vivendo como uma serva humilde, se submetendo ao Senhor que havia nascido dela. Já pensou? É mais ou menos, eu acho, como ter um filho pastor da igreja. E o filho tem que repreender a mãe e chamar a atenção da mãe. E ela pode dizer assim, mas você é meu filho. Ele vai dizer, mas eu sou seu pastor. Maria se submetia ao seu filho, que era o seu Senhor e o seu Salvador. Ela estava perto quando ele entregou o seu espírito ao Pai naquela cruz. E ela se juntou aos discípulos para orar. E ela se juntou aos discípulos para contar a história do Filho de Deus, que veio salvar pecadores. E ela era parte desse grupo de pecadores. A história de Maria, de humildade, de fé, de submissão, de alegria, continua trazendo glória ao Senhor hoje, ao Senhor a quem ela magnificou como uma mulher verdadeira. Um dos sentidos da palavra magnificar é tornar maior, aumentar. E ninguém, obviamente, pode tornar Deus maior. Ele sempre foi infinito, eterno, glorioso, acima de tudo, acima de todos. O que Maria fez e o que nós somos chamadas a fazer como mulheres verdadeiras é viver de tal maneira que Ele se mostre maior nesse mundo incrédulo, que a luz dele brilhe nesse mundo de trevas.
E nós faremos isso se, como ela, nós diminuirmos para que Ele cresça. Ele será visto em nós quando nós abrirmos mão dos conselhos do mundo, do engano do nosso próprio coração e nos submetermos livremente à sua vontade revelada para a nossa vida. Ele será visto em nós quando nós nos deleitarmos, nos alegrarmos nele e na sua vontade, e não exigirmos ser reconhecidas, ocuparmos posições de destaque, comandarmos a nossa própria vida, da nossa família, da nossa igreja. Ele nos criou mulheres, para que o mundo conheça aspectos do caráter e do plano dele que não seriam conhecidos se não houvesse feminilidade. Que ele nos ajude, irmãs, a usarmos tudo o que somos, tudo o que temos, para exercermos uma influência santificadora em cada esfera sobre a qual ele nos colocou. Na nossa casa, na igreja, na sociedade, para o nosso bem e para a sua glória. Amém. Vamos orar? Te louvamos, Senhor Deus Todo-Poderoso, por Tua palavra. A Tua palavra que é, sim, poderosa para nos salvar, para nos transformar, para nos corrigir, para nos repreender, para nos educar. Desejamos que Teu Espírito opere isso em nós, hoje e todos os dias da nossa vida. Queremos entesourar a Tua palavra, meditar na Tua palavra e vivermos de acordo com ela, Senhor, esquecendo-nos de nós e considerando o Senhor e todos os Teus caminhos para vivermos somente para a Tua glória. Me ajuda, Senhor, e a cada uma das minhas irmãs aqui. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.